Saudações cavalarianas, aqui quem vos fala é Glênio Mackenzie Madruga e você está ouvindo a mais um episódio do podcast do Clube dos Generais, feito para você que não pode ter um blindado em casa. Estamos gravando esse episódio no dia 13 de novembro de 2020, 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, e eu não sei quando que vai pro ar. Quando que eu falei? Novembro? É setembro de 2020. E eu não sei quando que esse negócio vai pro ar, porque eu tô sob fogo intenso. Essa semana tá tenso, então não sei se entra agora essa semana mesmo ou se entra na semana que vem. Mas quando você receber esse alerta do podcast, esse alerta do vídeo aí, é porque chegou. Hoje o assunto é o Minha Casa Minha Vida, na versão Minha Casa Europeia, Minha Vida Capitalista. Mas antes da gente entrar nesse desdobramentos todos aí, vamos dar as boas-vindas aos professores presentes, Renato Paulo Clos e Marco Túlio Simons Freitas. Senhores, como vocês estão? Tudo tranquilo, meus queridos. Mac, meu querido Marco Túlio, como vocês estão hoje? Tudo tranquilo? Tá tudo ótimo, é sempre um prazer conversar com vocês. O Grêmio perdeu, né, Marco? Pois é, 2-1. Shit happen, né? O Atlético venceu, né? O Atlético venceu o São Paulo. Ganhou? Eu acho que ainda tá jogando. Que barbaridade. Então, 2-1. Enfim, hoje é um dia triste. Então, aproveitando o embalo sarro de um, tristeza de outros, partindo direto para a carne, partindo direto para o currywurst desse pós-guerra, Simons, explica para nós aí esse papo de planos de reconstrução da Europa, como é que essas paradas aí já estavam em discussão desde 1942, quando mal os Estados Unidos estavam oficialmente envolvidos na guerra. Como é que funcionou isso aí? Exatamente. Você já tinha uma preocupação, digamos, britânica com que tipo de economia a gente ia ter depois da Segunda Guerra Mundial, tá certo? O retrospecto britânico, o que os ingleses estavam pensando era o seguinte: o que afinal causou a crise de 29, né? Quais eram os efeitos da crise de 29, e como evitar que ela se repita, porque para os britânicos a repetição da crise de 29 acabaria gerando uma instabilidade. Não é o que o pessoal mais marxista, né, fala que a crise de 29 foi responsável pelo surgimento do fascismo, porque eles querem jogar a culpa em cima do capitalismo. Mas não é isso. Eles estavam muito preocupados que justamente em relação a uma consequência muito grave da crise de 29, que foi o protecionismo, tá certo? E isso, vindo dos britânicos, era até um pouco de, enfim, a hipocrisia. Por quê? Os britânicos, eles assim que estourou a crise de 29, os britânicos chutaram o pau da barraca com o padrão ouro, começaram a fechar o seu comércio internacional, só deixando o comércio imperial, né, da Commonwealth circulando. Para eles era muito mais importante do que qualquer outro tipo de economia. Então, o grande problema que os britânicos têm em relação à recuperação europeia é justamente como evitar a crise de 29, tá? Evitar as consequências da crise, as consequências econômicas e como, de certa forma, deixar o comércio aberto, ok? Então é por isso que o primeiro plano a ser desenvolvido é um plano que tem muito sucesso, tá? No meio acadêmico, no meio de economistas, tá? E é o Plano White, ok? O Plano White é o primeiro que aparece aí, que foi formulado por Harry White, tá? Em 42, e ele foi a inspiração para o sistema Bretton Woods, que é o FMI, Banco Mundial e FMI, Banco Mundial e GATT, né? GATT. Trade and Tariffs.
Isso, rodada do Uruguai. A rodada que não acaba, que virou rodada Doha. A rodada que não acaba. Mas o Plano White, ele deu inspiração a esse sistema Bretton Woods, que era o seguinte: ele preconizava o surgimento de uma agência multilateral, tá certo? Que tinha o objetivo de fazer uma liberação progressiva do comércio internacional, tá certo? Principalmente por meio da redução de barreiras tarifárias. Ou seja, a questão da reconstrução europeia para o Plano White é especificamente a liberalização do comércio, entendeu? Ou seja, se interliga com aquilo que acabei de falar, que para os britânicos a crise de 29 resulta na principal consequência. Qual consequência? Protecionismo, diminuição do comércio internacional. Ou seja, se você atingir o comércio, abrir o comércio, você tem uma plena recuperação da Europa. Sim. Tá certo? Faz sentido. Então, e isso daí fez muito sucesso. Os americanos, depois, com a elaboração do Plano Marshall, eles leram o Plano White, e o Plano White, de certa forma, foi o que seria o embrião. Inspiração. Boa. Porque você tem muita água para rolar debaixo dessa ponte ainda, tá certo? Tem muita água para rolar, até chegar naquele sistema acabadinho de sistema Bretton Woods, que pode até virar tema de outro podcast, eu me coloco à disposição. Mas o que barra muito a discussão da criação dessas agências que lidam com a regulação. Não é regulação, né? É uma regulação voluntariosa do comércio internacional, do sistema financeiro internacional. O que barra muito a discussão, que emperra muito essas organizações, é justamente a contagem de votos, se a contagem de votos vem dos maiores fornecedores de dinheiro, se vem dos fornecedores de dinheiro de grana, aí quem tem dinheiro manda mais, então a coisa meio que se emperra até você chegar num consenso de voto, principalmente de voto, é complicado para você elaborar uma instituição desse porte. Tá? Certo. Maravilha. E já em 42 teve outro plano? Que é o plano de... Se eu não estou me lembrado, é o plano Keynes, né? É o plano Keynes. Maynard. Keynes. Plano Keynes. Plano Keynes é exatamente de outro economista britânico que tem uma linhagem, que tem uma influência muito forte na economia, é quase o papa da época. Os keynesianos. Os keynesianos que deram origem aos desenvolvimentistas brasileiros, né? Do Via Cepal. Mas isso daí é tema para outro podcast, senão a gente complica aí a vida de quem está escutando ou de quem está vendo. O Keynes, ele articula muito a ideia de recuperação de economia através da indução ou de facilitação do crédito para gerar consumo, tá certo? Você gerando consumo, a economia volta a patamares normais, tá certo? Botando intervenção específica para facilitar esse consumo. Exato. Okay. Através do fornecimento de crédito barato. E isso é interessante para dentro isso é interessante para reconstrução econômica, tá certo? Mas só que esse plano Keynes, ele bate em cima muito da questão da Câmara de Compensação Internacional, da moeda internacional, tá certo? Da criação de uma moeda internacional que ele chamava de Bancor, tá certo? O que acontece? Ele faz o seguinte:
se cria uma câmara de compensação internacional, se cria uma moeda internacional, uma moeda que não tem, eu não sei se tinha paridade ou não, ele não deixou isso por escrito, mas essa moeda internacional é o que iria acabar gerando algum tipo de crédito, facilitação de crédito, tá certo? Principalmente para países que apresentassem um quadro de déficit fiscal, tá? Porque o que que acontecer para eles? Se os países estão em problema de liquidez, se estão com problema de déficit orçamentário, você pega esse Bancor e joga esse Bancor na economia dentro para facilitar a economia girar. Para fazer o crédito gerar. Então, esse Bancor, essa Câmara Internacional, essa Câmara de compensação, ela centralizava todos os pagamentos referentes, tá, à importação e exportação de bens, serviços e ativos. Ou seja, cada banco central teria um membro na Câmara de Compensação e cada banco central efetuaria esses pagamentos nacionais, ok? Ou seja, você cria um banco, você cria uma moeda em que os bancos eles compartilhariam a corrida, o preço cambial desse Bancor. Eles, de certa forma, eles iriam administrar essa moeda, esse Bancor. Só que isso daí, eu não preciso dizer que isso daí não deu certo, enfim, não dá certo nem nos dias de hoje. Nem nos dias de hoje daria certo uma convergência desse tipo. Engraçado que a gente tentou, segundo alguns autores, principalmente o Gilpin, né? O Gilpin é um papa da economia política, principalmente na área do sistema financeiro internacional. Robert Gilpin. A gente tentou, em alguns momentos, a moeda dólar, né? Ela assumiu, ela tem esse papel, né, de moeda internacional, e em alguns momentos alguns bancos centrais, principalmente da Alemanha Ocidental, da República Federal e do Japão, eles, de certa forma, convergiam, né, compartilhavam com o Fed norte-americano a administração da liquidez do dólar internacional, via compra principalmente de títulos de tesouro da dívida externa norte-americana, tá certo? Ou seja, por muito tempo, principalmente década de 80, mais ou menos, o Banco Central Alemão e o banco equivalente japonês custeavam o crescimento nos Estados Unidos. Isso é interessantíssimo. Quem rompe com essa brincadeira são os japoneses, tá certo? Principalmente tem aquele livro fantástico que eu aconselho todo mundo ler, que é O Japão Diz Não, né? Eu acho que é um primeiro-ministro que escreve, se eu não me engano, que ele fala justamente sobre a emergência do Japão como potência. Se vocês não gostarem muito desse livro, que é um livro que é fantástico para quem gosta de história econômica, mas tem outro livro que é fantástico, que explica a miúdos esse sistema, que é a Ascensão e Queda das Grandes Potências de Paul Kennedy. Fantástico livro. Esse livro é sensacional. Esse livro é sensacional por duas coisas que ele diz. Ele converge a política e a economia, ele converge
todo esse discurso que a gente tem, essa análise que a gente tem, sem o viés da questão do marxismo, eu acho que ele está procurando... Eu estou procurando aqui. E o livro ele tem uma história interessantíssima. Que o Paul Kennedy, ele datilografou esse livro. Ele datilografou esse livro no início. Vou pegar. Tá. Enquanto isso, eu conto a história que aqui, ó. É interessantíssima. Esse livro é fantástico. Seção e Queda das Grandes Potências. Esse livro é fantástico. O Paul Kennedy, uma vez eu vi uma entrevista dele em que ele fala o seguinte, que ele digitou esse livro, ele demorou um bom tempo datilografando esse livro. Ele disse que a única coisa que ele não gosta desse livro é que na última página do livro, depois de tantos erros e acertos, ele conheceu o computador. Porque estava na transição da máquina de escrever e do computador. Ele disse, se eu soubesse que existia uma máquina que era capaz de apagar as coisas tão tranquilamente da forma que eu tinha escrito esse livro por menos tempo, tinha poupado menos trabalho. Quando ele falou isso, olha, era uma plateia de economistas, todo mundo caiu na gargalhada. Foi fantástico quando ele diz isso. Esse livro é sensacional. É fantástico esse livro é fantástico. Eu tenho ele, mas eu tenho ele na versão virtual, porque é o tipo de coisa que eu gosto sempre de carregar. O meu Kindle, desculpa se eu estou fazendo merchandising, mas o meu e-book... Gancho. Meu e-book reader... Se você que está ouvindo esse episódio... Aliás, antes do gancho, teve gente esses dias atrás que comprou um Kindle com o link do Clube dos Generais. Muito obrigado. Aí, ó, isso aí. Assim que a gente fatura. Claro. Se você quiser comprar um Kindle ou livros pela Amazon, usa o link do Clube dos Generais. Você não vai pagar nada mais por isso e ainda paga uma comissãozinha pra nós. Pronto. Aí, o que acontece? Agora, vou falar. No meu Kindle, eu carrego para mais de 500 livros. Então, é o tipo de coisa que eu gosto de ter sempre em mão. Tem que estar na mão. Tem que estar na mão. Eu carrego desde... O meu é bem parecido com esse. O meu tá até aqui, ó. O meu tá longe. O meu tá até aqui. Eu carrego desde a coleção toda da Agatha Christie, Sherlock Holmes, até, enfim, livros mais, digamos, que eu queira ler enquanto eu tô numa fila de ônibus, por exemplo. Eu tô numa palestra... Desculpa, numa palestra chata. Nunca disse isso. Corta! Numa palestra chata, geralmente eu tô lendo, porque eu não gosto de perder o... E-book é vida. E-book é vida. Exatamente. Ô, Marco, e do Morgenthau? É do Hans Morgenthau que teve a reconstrução? Cara, o nosso querido realista? Não. Desculpa. Não é o Hans Morgenthau. É o Henry Morgenthau, que tem uma história fantástica. Fantástica. O cara, ele é secretário do Tesouro dos Estados Unidos. E ele vai, de certa forma, coordenar o que os Estados Unidos farão em relação à Alemanha no pós-guerra. Tá? E o Henry Morgenthau, ele odeia os alemães. Ele não suporta os alemães. Acho por uma razão bem clara. Justo, né? Sim. Por uma razão bem clara. Não é nem troça. É que o Henry Morgenthau, essa é a biografia dele, ele teve acesso ao que os alemães fizeram nos campos de concentração durante muito tempo. Ele foi um dos primeiros a alertar o Roosevelt
pelo que os alemães faziam nesses campos. Então, Henry, ele não gosta mesmo dos alemães. Não, mas aí tá tranquilo, tá bem embasado, tá bem amparado, teoricamente, metodologicamente, Justo e tá belo, tranquilo. né? Não é aquela brincadeira do que ele foi em Berlim e uma alemã não deu bola para ele. Não. Aliás, ele antes de formular a política, ele nunca tinha pisado em Berlim, para variar. Então, ele não gosta mesmo dos alemães. Então, ele queria deixar isso bem claro como política pública dos Estados Unidos para a Alemanha pós-Segunda Guerra Mundial. E eu te digo, esse plano Morgenthau, por mais que ele tenha porque a gente até agora conversou sobre o planos econômicos. Esse plano é muito mais um plano, né, político, que tem uma abordagem política do que econômico. E é importante esse plano Morgenthau, porque esse plano ele tem uma relação com algo que a gente vai falar daqui a pouco, entendeu? E é um negócio que ocorre dentro da economia alemã, e justamente por ação desse plano Morgenthau, ele teve como consequência. Então, o plano Morgenthau, em linhas gerais, ele trata o seguinte: segundo Henry, na biografia dele, ele dizia o seguinte: é preciso deixar bem claro aos alemães que a sua guerra cruel e fanática resistência nazista destruíram a economia alemã e tornaram inevitáveis o caos e o sofrimento, e que os alemães não podem fugir da responsabilidade pelo que causaram a si mesmo, tá certo? Segundo ele, a Alemanha não será ocupada, essa linha geral é a seguinte: a Alemanha não pode ser ocupada como uma nação libertada, tem que ser ocupada como um país inimigo derrotado. Então, ou seja, isso é bem diretrizes forte. abertas a quem interessar possa. Tava tudo claro. Isso é bem forte para a reconstrução, isso é bem forte para a visão americana pós-Segunda Guerra, tá? Tanto que, em parte, ela foi implementada, essa política, porque por ela ter sido tão forte desse jeito, por ela ter essas palavras tão duras em relação à Alemanha, alguns mecanismos, alguns agentes dentro do Departamento de Estado começaram a suavizar, a filtrar as linhas desse plano. Mas algumas coisas passaram desse plano, tá certo? Passaram mesmo, e de certa forma tiveram sucesso. Uma coisa bastante interessante, duas coisas bastante interessantes foram o fim da Wehrmacht, tá? O fim da Wehrmacht. Ele chegou e falou, olha, ele postulou lá, fim das Forças Armadas. Tem que acabar, tá? E outra coisa bastante interessante foi a ideia do Morgenthau, do Henry Morgenthau, os programas de desnazificação que foram colocados em prática dentro dos Estados Unidos. Aquele que os alemães, para terem acesso aos cupons, né? Aos carnês de cupons para pegar economia, para pegar alimento, para pegar qualquer coisa, tinham que assistir filmes sobre os campos de concentração, né? E era obrigatório isso. E esses programas de desnazificação, eles foram instituídos especialmente na zona de ocupação americana, tá certo? Só que ele teve uma consequência negativa. Qual foi? Esse plano, ele impõe certos limites à capacidade industrial alemã, ok?
principalmente a fabricação de aço, tá certo? Por que será? Então o plano Morgenthau ele começa a ter problema exatamente por causa disso, ok? Quebra o Vale do Ruhr. Porque ele começa, tudo bem que o Vale do Ruhr a França queria, mas ele coloca, ele de certa forma puxa o freio de mão, tá, da recuperação econômica alemã, o que torna pior ainda, tá certo? O contexto pós-guerra. E aí, o que acontece? Sem a recuperação econômica alemã, sem os alemães podendo se recuperar, porque eles não tinham a permissão de se recuperar, e a gente vai ver que esse não foi o único motivo, também teve outro motivo. Os alemães também não tiveram como alimentar, tá certo, a população alemã. E a coisa foi muito triste, como deixa... Vou pegar aqui. Esse livro aqui é fantástico, tá? A Longa Estrada para Casa, exatamente para falar sobre as crises de PD, que é pessoas de deslocamento, né? Pessoas de deslocamentos, aquela coisa toda. E a fome, tá? Dentro da Alemanha pós-guerra, foi um dos tópicos mais centrais da recuperação econômica alemã. E o pior, ela foi, de certa forma, influenciada por uma má decisão dos americanos, que era a seguinte, de não fazer, já que os Estados Unidos tinham, de certa forma, eles tinham uma produção de alimentos muito grande, 1/3 da produção mundial era americana. Os americanos fizeram o seu programa do seguinte jeito: o programa de segurança alimentar americano durante a guerra. Ele foi pensado da seguinte forma, que quando o soldado desse o último tiro, o último grão seria comido. Ou seja, os americanos plantavam para não ter excedente. Just in time alimentar, isso aí. Acabou, para não ter excedente. E o pior, quando você teve essa virada, tá certo? Essa virada que acabou a guerra, os Estados Unidos entram no loop de economia pastoril, economia de rebanho bovino. Uhum. Então, o que vai ser mais problema ainda para alimentar a Alemanha? Que o grão que era produzido dentro dos Estados Unidos, que poderia ser deslocado para a Alemanha para resolver o problema alemão, estava sendo usado para alimentar boi, porque o americano queria comer bife. Entendeu? E aí entra numa situação que, para mim, é surreal. O Partido Republicano, tá? Que ele entra na jogada porque o Roosevelt cai, o Roosevelt morre e o Truman assume. A plataforma do Partido Republicano era recuperação por um bife, tá certo? Olha só. Recuperação por um bife. Ou seja, os republicanos, de certa forma, reafirmavam que a escolha soberana americana tinha que ser acima de tudo, tá certo? Inclusive a escolha sobre o bife. Mas aí tem uma história bastante interessante que foi de um plantador, um plantador não, mas um industrial da área de milho, tá certo? Assumiu a principal pasta da agricultura dos Estados Unidos e ele começou a colocar ordem na casa, principalmente em relação ao retorno da questão do racionamento. Ele disse que, olha, temos que cuidar da Europa porque a situação é muito ruim.
esse cara, ele entra para a pasta da agricultura e ele vai, de certa forma, ordenar a produção agrícola americana, vai reordenar a produção agrícola Reorganizar tudo. americana para suprir as deficiências europeias, para prover uma recuperação alimentar da Europa. Isso é bastante interessante, o que vai auxiliar o Plano Marshall, com toda certeza absoluta. E é um cara que acaba com, por exemplo, uma instituição dentro das Nações Unidas, que é uma instituição que foi criada para resolver o problema alimentar. Ele vai lá e termina com essa instituição e reordena. Mas o mais interessante, o cara não era democrata, o cara não tem nada de progressista, não tem nada de socialista. O cara, a lógica dele era perfeita. Eficiência, né? Não. Acima de tudo, filosófica. Ele dizia o seguinte: conforme algumas filosofias políticas contrárias ao capitalismo podem vencer. E com fome, não tem como você ter uma liberdade comercial, não tem como você ter uma liberdade, digamos, que pressupõe a liberdade liberal, né? Você não pode ter uma liberalização. Eu lembro até que quando eu estava lendo sobre o Plano Marshall, dele, acho que foi o George Kennan que tinha falado, eu não sei se foi até o Marshall que falou que um dos propósitos seria que o caos que estava reinando era propício para voltar a algum governo autocrático, autoritarismo. Então, um dos motivos era esse aí de essa pobreza, a fome, o caos facilmente viria. Daqui a pouco eu vou até explicar por que o Marshall disse isso, né? E foi até mais profundo que foi até quando ele faz o discurso dele, o célebre discurso dele inaugurando o Plano Marshall em 47, ele tem visão, ele tem a inspiração dele é outra coisa que é bastante interessante, certo? Mas vamos deixar para mais tarde. Vamos passar porque temos o Plano de Reconstrução Europeia em 44, que um bom pedaço da Alemanha já estava virando farofa. E a hora de botar em prática essa reconstrução estava chegando e todo mundo estava vendo. Exato. O Plano de Recuperação Europeia foi o plano que, de certa forma, ele não surtiu muito efeito, tá certo? Mas ele vai gerar bases para o Plano Marshall. Okay? Foi aquela resposta europeia para a sua própria recuperação. Perfeito. Tá? Sim. Onde a Europa pôde... você tem um impacto muito maior desse plano no âmbito da criação do estado de bem-estar social europeu pós-guerra, tá? Inclusive dentro do Reino Unido. Fato esse que o Attlee leva... É o Attlee que leva. É o Attlee, não é, Renato? É o Attlee que ganha do Churchill. Primeiro-ministro, exterior, política externa. É o trabalhista que vence o Churchill. Sim, é o Attlee. O Attlee, ele tem essa plataforma de estado de bem-estar social. Esse plano de reconstrução europeia era exatamente isso, tá certo? A revalidação, a implementação de medidas de bem-estar. Pausa, porque é 44, tá certo? O socialismo ele tem diversos fãs, tá certo? Dentro da Europa. Ou seja, isso derruba o principal mito que reverbera nas escolas brasileiras, principalmente, de que o estado de bem-estar social europeu ele foi formulado como uma resposta para o socialismo, tá certo?
Não foi. O Estado de Bem-Estar Social Europeu foi uma luta, tá certo, dos partidos de esquerda da Europa, não marxistas, porque tem isso na Europa, tá certo? Sociais-democratas, socialistas fabianos Zefim, exato. na Inglaterra, Partido Trabalhista Inglês, não são marxistas. Aliás, eles odeiam essa perspectiva. Eles não estão correndo, na verdade, deles. Estão correndo dessa perspectiva a tal ponto que o Attlee ele vai introduzir todas as jogadas, todos os métodos que os americanos vão bolar para você, de certa forma, limpar a máquina estatal dos comunistas. O Attlee ele vai, de certa forma, incorporar o anticomunismo dentro da máquina administrativa britânica. Isso vai ser interessantíssimo. Mas isso também pode ser tema para outro podcast. É muita coisa. O Attlee para mim, é um dos melhores primeiro-ministros da Inglaterra, é aquele que, de certa forma, revolucionou a Inglaterra após a Segunda Guerra Mundial. Clement Attlee. Isso. Ele fez tanta coisa, mas tanta coisa, em pouco tempo, que os conservadores, os Tories, eles se viram impedidos de mudar as coisas que o Attlee fez. Só que aí na década de 80 surgiram alguns problemas que foram criados pelo Attlee, mas aí na década de 80 você tem uma certa Margaret, aí a Margaret, a Meg pode tudo, aí a Meg rearticulou essa reforma Attlee, rearticulou em alguns pontos, mas mesmo assim, o ponto mais central dele, da reforma Attlee, que era o NHS, né, o Sistema Público de Saúde inglês, ela um dia disse em alto bom som: se eu privatizar o Sistema Público de Saúde inglês, os ingleses me botam para correr, me enforcam na frente do parlamento. Ou seja, isso daí eu não posso mexer jamais. Tem limites. É sagrado o NHS lá. Sagrado. É sagrado, o NHS. Sagrado. E aí, em 45, a gente tem o último plano antes do famoso Plano Marshall. Que é o plano Monnet. Plano Monnet é assim, meu queridinho, é meu chuchuzinho em algumas aulas de História Econômica. O Plano Monnet, ele partiu da ideia de planejamento. O que é a ideia de planejamento? Tá certo? Ideia de planejamento econômico, tá certo? É aquilo que foi até engraçado em alguns momentos, que a Europa, ela, até antes da Segunda Guerra Mundial, ela meio que olhava para a Revolução Socialista e falava: olha, poxa, tem como você recuperar através de planejamento, né? Tem como você recuperar. Só que a Europa principalmente ocidental, estava com partidos políticos que, de certa forma, não gostavam dessa ideia de interferência dentro da economia. Sim. Inclusive partidos políticos de esquerda, como foi a social-democracia na Alemanha. Não gostavam. Fica fora, porque mercado é o laissez-passer, aquela coisa toda. Então, não deve ter planejamento. Isso foi bastante interessante, que alguns elementos, olha só a hipocrisia, de novo meme, alguns elementos
alguns elementos, alguns postuladores do planejamento econômico, que tem que planejar porque dá certo, eles começaram a serem desacreditados no ambiente político, tá? Da Europa Ocidental, e começaram de certa forma, o que eu posso dizer, dar match, né, nos partidos que estavam surgindo e propuseram exatamente o planejamento econômico com falta da agenda política, tá certo? Ou seja, por que eu disse hipocrisia? Porque as pessoas que querem um planejamento são líderes, até então, que saem do Partido Socialista de alguns países, tá? E se eu der o nome deles, vocês vão começar a rir, porque são pessoas que depois se converteram para o fascismo nacional. Mosley, na Inglaterra, tá certo? Meu Deus do céu, é o belga, o Van der Vliet, alguma coisa assim. É um belga que participou do governo de ocupação. Esse pessoal todinho, eles tiveram um planejamento, o socialista não deu certo, vai embora, então vou para o fascismo. O fascismo vai me receber de braços abertos. E foi exatamente o que aconteceu. Polo para o outro. Exatamente. Os partidos fascistas tinham como pressuposto esse planejamento econômico. Vídeo podcast passado que foi sobre o Albert Speer. Por isso que eu gosto muito do Speer, que ele falava muito desse negócio de planejamento. Mas voltando para o Plano Monnet. O Plano Monnet, ele dá certo, ok? Na França. Por quê? Os franceses vão olhar para a economia francesa, vão falar, olha, temos que criar grupos de trabalho. Olha só que isso vai influenciar, inclusive, aqui o Brasil, por exemplo. Sim. Temos que criar grupos de trabalho que vão avaliar todos os espectros econômicos da economia, tá certo? Sim. E vão avaliar aqueles que são mais necessários. Então, o Monnet, ele cria, por exemplo, comissões de modernização, que são esses grupos de trabalho, para diversos setores industriais. Todos eles tiveram o seu: mineração, eletricidade, transporte, material de construção, aço, maquinaria agrícola, tá certo? E você teria comissão para petróleo, produto químico, fertilizante, fibra sintética e transporte de carga. Cobriram tudo. Cobrindo todos os aspectos da economia. E o Plano Monnet, ele foi extremamente singular, ele foi fantástico, exatamente porque ele foi ação desse cara, ele foi fruto do trabalho desse homem, do Monnet. E aí o principal resultado é que vem a articulação de grupos políticos dentro da França, ok? Grupos políticos, partidos políticos da França, que, de certa forma, vão favorecer a absorção. Esse plano, que seria uma ideia, ela vai partir como um dogma, ela vai partir como um mantra, inclusive no espectro mais combativo da política, que é o espectro dos partidos. Então, os partidos vão começar a discutir sobre o Plano Monnet, tomar o Plano Monnet como um norte econômico. E vão se comprometer com o crescimento econômico, a modernização da economia francesa, tá certo? Sim. E uma diferença, uma grande assim, sacação do Monnet
foi que o Monnet percebeu que os irmãos Karamazov, que se odiavam, né, que é a Alemanha e França, os irmãos Karamazov, Referência literária para quem quiser aí, pegue no ar. eles precisam se articular para ter uma reconstrução europeia. Ou seja, a recuperação francesa se passa pela recuperação alemã, enfim, a hipocrisia. Os franceses precisam, assim como os alemães também precisam dos franceses pleno recuperados para ter a sua economia desenvolvida, tá certo? Então, o plano Monnet, ele foi consagrado e ele foi expandido nos termos do plano Marshall, tá certo? E foi, digamos, a estratégia econômica francesa do pós-guerra, desde o início da pós-guerra. Então, você tem essa coisa do planejamento francês, essa coisa do planejamento não plano quinquenal, porque esse planejamento é diferente, porque esse planejamento francês ele não estipula metas, cotas de produção, como o planejamento quinquenal tinha. E essa talvez seja a razão pelo plano quinquenal dar errado. Então, o plano Monnet, ele fala muito, o objetivo dele necessariamente era monitorar a economia através dessas comissões e traçar estratégias e de alavancas para estimular ativamente a concretização de certos objetivos priorizados. É por isso que dá certo, tá certo? Olha só. Então, é uma coisa extremamente original que ocorre com o Plano Monnet. E, por incrível que pareça, a primeira área ao qual o Plano Monnet vai se debruçar é a área de criação de mercado de capital. É a área de investimento, não vai ser a área de consumo. Ué? Tá certo? Por quê? Você não abre nada, não compra nada sem empréstimo. É dessa forma que o dinheiro ia chegar. É assim que o dinheiro chega. É fantástica essa ideia, é fantástica. Eu tô dizendo certo. O Schuman, ele roubou a ideia do Monnet, mas como tá tudo dentro de casa, Tá tudo limpo no final. tá tudo dentro da França, então o Monnet é a inspiração daquilo que a gente vai falar daqui a pouco. Tá certo? Que é o nosso querido tema do episódio, entre outros, Plano Marshall, de 1947. Nossa. Segundo o MEC, Minha Casa Minha Vida. Minha casa europeia, minha vida capitalista. E aí? Esse plano não sai da boca do Guedão da Massa, né? Toda vez que o Paulo Guedes vai lá no Congresso Nacional, ele fala, mas o Brasil gasta um plano Marshall por ano em bobeira, em besteira, enfim. Mas só que isso daí é uma puta sacanagem que o Guedes fala também, né? Ele fala isso em dinheiro de 47. Sim, exato. Dinheiro de 47. Porque o Brasil não teria capacidade de dispêndio de gastar 210 bilhões de dólares em dinheiros atuais hoje, o que seria o Plano Marshall. Seria muito. Foi 12 ou 13 bilhões de dólares. Acho que 13 bilhões. Na época. Então, ou seja, você vê qual é a importância do Plano Marshall. 210 bilhões de dólares jogados no sistema europeu hoje. E ele visava extremamente a plena recuperação da economia europeia. Só que aí você tem uma brincadeira que é a seguinte: o Plano Marshall, ele não, como vocês podem ver, até pela articulação que a gente está tomando, o Plano Marshall ele não foi feito em 47 para segurar a onda dos soviéticos. Tá certo? Ah! Por
porque Não é uma contenção. Ele entra no programa de contenção, mas o objetivo dele é diferente, o Paranauê dele é diferente, porque ele vai lidar com um problema que a gente vai falar daqui a pouco, que o Plano Marshall ele não vai, de certa forma, prover a recuperação da economia europeia. Aí que está a grande brincadeira. Ele não é o principal motivo da recuperação da economia europeia. Não é o Plano Marshall. Não é o Plano Marshall, é outra coisa. O Plano Marshall ele é muito mais complexo do que você entregar dinheiro. Ele envolve, por exemplo, missões de produtividade. Ou seja, você chama industriais europeus, chama sindicatos europeus, chama técnicos europeus para irem aos Estados Unidos, tá certo? Aprender o estilo americano de fabricar coisas, de indústria, de gerência, ou seja, know-how. O Plano Marshall ele tem um impacto muito maior, tá certo? No estilo, no business, né? Na escola de administração europeia, do que a simples entrega de dinheiro. Ou seja, é por isso que o professor de História do ensino médio não pode dizer que o Plano Marshall foi a bala de prata para a política de contenção. Não foi. De modo algum. Não foi. Ele não foi. É categórico isso. Ele não foi responsável porque os 210 bilhões dele, tá? Em 2017, eu estou dizendo isso, em 2017, não foi a causa da recuperação econômica europeia. Não foi a causa. A recuperação econômica europeia se passa muito mais dentro da ideia, dentro do paralelo, tá? Do que o Monnet falou, tá certo? Do que a livre entrega de dinheiro para os europeus. Ou seja, essa forma de enxergar o Plano Marshall como o vilão do plano de contenção, ele parte da ideia do Stalin de falar assim, eu fiz a merda que eu fiz por causa dos meus inimigos. Eles fizeram isso. Joga na culpa. É a patifaria, é o discurso político do Stalin, é o discurso político socialista de entregar aos seus inimigos a razão de algumas escolhas, que é o que o Aron fala em República Imperial. Que os marxistas eles têm essa ideia muito clara de entregar aos inimigos deles, olha, eu matei o sujeito por causa do meu inimigo. Então, ele se isenta, de certa forma, de algumas coisas que ele fez exatamente por causa disso. Ou seja, o Plano Marshall ele não teve essa capacidade que o pessoal fala tanto por aí. Ele não teve. Interessante. O que teve essa capacidade foi outra coisa. Okay? Foi outra coisa. Foi outro fenômeno bastante interessante. Segue firme. Já que você deixou o gancho... Agora não. Discorre aí, cara. Agora não. Temos que seguir a pauta. Porque eu não posso falar por que foi, por que tomaram desse jeito, por causa que eu preciso dessa linha geopolítica. Porque se explica exatamente por causa dessa linha geopolítica. Entendeu? Então, o que acontece? O Plano Marshall, em 47, ele entra num plano de medidas que rompe com o isolamento americano. A ideia da América volta para casa acaba em 47. Tá? E a permanência dos Estados Unidos na Europa não está articulada à ideia de doutrina, a ideia de mudança do Truman.
Uhum. Olha o problema aí. O problema criado dentro das áreas de relações internacionais. Por incrível que pareça, não está. Não está. Não está. Porque a própria doutrina Truman, que vai cuidar da Guerra Fria, ela estava em tela, ela estava relacionada a dois elementos bastante interessantes. Um é a crise grega, tá certo? A resposta americana para a crise grega. E dois, o golpe de Estado na Tchecoslováquia, tá certo? Aí os Estados Unidos falou, ó, para com isso, vamos criar uma doutrina, vamos ficar na Europa. Até porque o Truman assume em 45, se eu não me engano, 44, 45, quando o Roosevelt morre. Ou seja, você viu que ele passou um bom tempo seguindo a linha de amizade, cooperação com os russos, entendeu? Ou seja, ele não fez essa mudança toda do nada, tá certo? Ele não fez essa mudança do nada. E quando ele implementou a doutrina Truman, por incrível que pareça, essa doutrina, essa política, ele estava em baixa no Congresso americano. Porque se lembra dos republicanos, a América por um bife, a reconstrução por um bife, eles tinham conseguido o controle das casas, exatamente por causa desse bife. Ou seja, ele não tinha entrada ele não tinha entrada dentro do jogo político americano. Então, precisava dessa coisa de anticomunista, precisava dessa coisa toda para eles articularem essas ideias. Até porque o Truman, ele fala para o Marshall, que é um general, ele fala, olha, vai para o Congresso, fala que o plano é teu, porque se colocar plano Truman, não vai passar. Não vai passar, exatamente. Não vai passar. Então, os Estados Unidos ele rompe esse isolamento, cria o Pacto do Atlântico como uma resposta, né? Uma resposta, cria a OTAN, né? OTAN/NATO, que nós temos portugueses dentro do Clube dos Generais. Você tem a criação da NATO, que é o braço militar da doutrina Truman. A doutrina Truman ela é criada sobre esses alicerces. Marshall e criação da OTAN, e criação da NATO. E isso daí partiu de uma resposta, tá? Principalmente de uma resposta que foi criada, de uma resposta a um problema criado em Yalta, que era como lidar com a Alemanha, como lidar com a Alemanha pós-guerra. Pós-guerra, isso. Sim. Tá certo? Dizem as más línguas que foi até antes de Yalta, mas eu gosto de falar que foi Yalta. E Yalta, ela tem essa articulação em que os americanos e os ingleses criam, rompem, entram num acordo. Daí você tem o Tratado de Paris, tá certo, de 47, que os ingleses estão levando uma proposta bastante interessante para os americanos e bastante interessante para os ingleses, porque os ingleses estavam... a ocupação estava consumindo muita grana dos ingleses, e os ingleses... O que faltava na Inglaterra, porque a Inglaterra estava lutando lá na Grécia, estava lutando em um monte de lugar, faltava na Inglaterra era dinheiro. Então, como os ingleses resolvem isso? Vamos criar uma bisona americana? Vamos criar uma bisona. Então, os custos eu passo também para você. Uma bisona. E aí, fica marcado o quê? Fica marcado a orientação dos ocidentais de que a Alemanha não iria, de certa forma, haver a concretização daquela ideia dos quatro grandes de sempre se consultarem a respeito da Alemanha, da administração alemã. A melhor saída para eles naquele momento foi o quê? Corta
corta mesmo. Isso daí cria impactos até daqui a pouco que a gente vai falar, que daqui a pouco não, estou vendo a pauta aqui do meu lado, a pauta aqui do meu lado está falando que eu tenho que falar agora. Sim, segue. De Stalin. Porque o que acontece? O Plano Marshall, ele é oferecido nessa brincadeira do Tratado de Paris, tá certo? Ele é oferecido. Ele é oferecido para os ministros de Relações Exteriores. É oferecido para urbes e para orbes, né? Para todo mundo, tá certo? E o Molotov, que é chamado de robozinho, né? Robozinho. O Churchill chama o Molotov de robô, né? É o grande robô de Stalin. O Molotov, ele escuta o Plano Marshall e ele não sabe o que fazer diante da questão do Plano Marshall. Por quê? Aí que vem a grande sacanagem. Deixa até que isso daqui eu digo com louvor. Dentro do Land Lease, que os americanos fizeram com os russos queriam passar uma ideia, queriam dar uma jogada que era de mestre, que era o seguinte: incluir na Land Lease o empréstimo. Tá certo? Um empréstimo de grana para recuperação. Olha o que o professor socialista não fala. Que os soviéticos, queriam empréstimos a 2%, tá certo? Dentro do Land Lease. E uma das coisas que os Estados Unidos fez assim que acabou a guerra foi cortar o Land Lease. Entendeu? Por isso que o Molotov fica sem resposta. Acabou o milho, acabou a pipoca. Acabou. Ele não sabe o que fazer. Se ele assume a perspectiva de aceitar o Plano Marshall, se ele concorda com a divisão da Alemanha, até porque a Rússia, a União Soviética, não queria, não queria, os russos não queriam a divisão da Alemanha. Por quê? Porque eles queriam a unificação da Alemanha sendo a República Democrática Alemã. A República Democrática Alemã. Ou seja, aí, por isso que Adenauer, nessa reunião fala, não, tem que ter República Federal Alemã, tem que ter dividido. Tem que ter dividido. Esse negócio de unificação é unificação de acordo com os socialistas. Aqui não, meu compadre. Então, essa resolução, esse quiprocó todo geopolítico, ele, de certa forma, influencia, sim, os russos, influencia a negativa dos russos. E os russos, por incrível que pareça, eles tiveram algo equivalente do Plano Marshall. Eles tiveram, sim. Porque se a Europa teve 12 bilhões de crédito, 12 bilhões de dólares de crédito, os russos tiveram 10 bilhões de dólares de Land Lease. Porra! A resposta foi o Conselho para Assistência Econômica Mútua, durou até 1991. Pois é, então, caramba, enfim, é aquele negócio todo. Por que os caras estão fazendo isso? Então, por isso que o Molotov demorou 48 horas até o Stalin decidir que não queria o Plano Marshall. Pior, quando o Stalin toma essa decisão, a Polônia aciona, junto com a Tchecoslováquia, as intenções que eles queriam o Plano Marshall, fudendo com o discurso do Stalin. Fudendo com o discurso do Stalin. Mas isso daí é tema para outro podcast. Para outro rolo. Mas me explica melhor esse negócio. Como é que funcionava? O que isso tem de mecânica? Mecânica econômica, o plano? É que eu tô vendo aqui a pauta e eu tenho que ver a pauta, tenho que sempre ver a pauta aqui. Sim, claro. O que acontece? Você tem um problema muito grande em 47, tá certo? O problema em 47 é o seguinte, você tem que era efeito do Plano Morgenthau, a Alemanha não tinha como reativar sua indústria, até porque
indenizações, principalmente as soviéticas, partiram da desindustrialização obrigatória compulsória da Alemanha, tá certo? Pagamento de indenização. Isso não tem um cheirinho pós-Primeira Guerra Mundial, não, hein? Bem próximo. Os russos, quando quiseram a indenização, essa história de que a Alemanha não teve indenização no pós-guerra. Teve sim, e foi pesada. Sim, principalmente por parte dos russos. Eles foram lá e desmontaram fábricas inteiras. Fábricas inteiras e impuseram cotas, aquela coisa toda. Então, esse foi o grande problema de 47. Que o parque industrial, o parque industrial alemão, ele não estava funcionando, ele foi desindustrializado em parte, tá certo? E o que era o grande mercado para a maioria dos países da Europa Central como da Europa Oriental, que era a Alemanha, estava completamente destruído, tá certo? Para vocês terem ideia, até 39, a Alemanha comprava 38% das exportações da Grécia, tá certo? Isso supria cerca de 1/3 das importações da Grécia. E mais, o carvão alemão era fonte do aço francês. Era fonte do aço, era fonte energética do aço francês. Aí entra em relação ao Plano Monet. Sim. Ou seja, a engrenagem ela está solta. Sem a recuperação alemã, o que você tem? A economia europeia dá voo de galinha. A economia europeia não é capaz de fabricar nada. Sim. Porque não tem como fabricar e quem comprar. Ou seja, tem que resolver o problema da Alemanha, desculpa, dividido ou não, aí por isso que a gente fala de geopolítica, resolvida que foi dividida, religa as fábricas, porque a Europa precisa precisa da recuperação industrial alemã. E o outro problema também era que em 38, 44% das importações britânicas de maquinaria pesada, partiam dos Estados Unidos e 25% partiam de onde? Da Alemanha. E 47, 65% partem dos Estados Unidos para a Inglaterra e 3% da Alemanha. Ou seja, você tem uma curva crescente por bens norte-americanos, só que você tem um grande problema. Qual é? Você não tem dólar. Como é que você vai comprar? Não tem. Vai pagar como? Vai pagar como? Vai pagar como? Aí eu te falo o seguinte. Aí que vem o pulo do gato do Plano Marshall. Onde o Plano Marshall entra? Exatamente desse pulo. Dando dólares para os países europeus, tá certo? Criar um sistema de divisas para eles comprarem aquilo que eles precisam. Tá? Aí eu já vou metendo pau nas outras partes. Que é o seguinte, o Plano Marshall ele foi formulado com inspiração no New Deal. Sim. Tá certo? O New Deal ele tem como inspiração, ele acha que todas as perturbações políticas ela tem origem aonde? Econômicas. Então, para acabar com as tensões políticas, você tem que resolver a economia. É economia estúpido, como diria a campanha do Bill Clinton. É economia estúpido, é economia estúpido. Então, você tem que resolver o problema econômico para não ter um problema de crescimento de fascismo dentro da Europa de novo, como teve. Sim. Porque os americanos estão olhando exatamente isso. Eles não estão olhando socialista, até porque tem muito partido socialista europeu que estão articulados com ele. Eles não estão olhando isso. Eles estão olhando o crescimento do fascismo. Ou seja, Plano Marshall foi
a raiz foi bala de prata para o não surgimento ressurgimento do fascismo europeu, caceta. É o contrário. É o contrário. É o contrário. Até porque, claro, ele vai ter um viés econômico muito grande, que é de consolidar o dólar como moeda internacional, provendo liquidez a todo mundo. Sim, assim, o dólar processo que já vinha desde o final da Primeira Guerra Mundial, pós-Primeira Guerra Mundial, agora ele consolida e dólar vira moeda internacional abertamente. Isso. Então, eles precisam, por exemplo, de entregar esse dinheiro todo para esses países importarem coisas, para ter recurso financeiro. Porque, se lembra do Plano Monnet? O Plano Monnet está em cima do mercado de capital. Tá certo? Só que o Plano Monnet é daquela época, de 45, já passam 2 anos. Se passam 2 anos, ele já não está mais em cima do mercado de capitais. Ele está em cima de outras áreas produtivas. Quando ele chega em ação das áreas produtivas, qual é o grande problema que ele tem? Ele não tem dinheiro para comprar máquina. Então ele precisa dos americanos. E aí a crise de 47, que eu falo, é exatamente em cima disso. A crise de 47 é uma crise de liquidez, de falta de liquidez de dólares, que faz com que os países europeus não tenham a recuperação consolidada, afirmada, confirmada. E, ao contrário, você começa a ter uma situação bem próxima daquele período de hiperinflação que você teve antes da guerra. Por exemplo, um país que é muito interessante, que quase ninguém fala, é a Hungria, por exemplo. A Hungria, ela estoura numa inflação absurda, tá certo? Que ela chega a ter a seguinte paridade. Eles têm uma moeda estranha, pengos. Agora vai ficar mais maluco ainda. Quando chega agosto de 46, é 1/10 de pengo. Não, desculpa. 5 quintilhões de pengos. Louco. Serão o referente, o equivalente a exatamente 1 milésimo de centavo nos Estados Unidos de dólares. Louco! Bom, vamos cortar 0 nessa conta aí, porque tá meio difícil. Sabe aquele 399 do posto de gasolina? É exatamente isso, cara. Caralho! É fantástico. 1 quintilhões de pengo. Que nem aquela moeda lá do Zimbábue, aquela nota lá de... Aquela nota de trilhões de dólares. Trilhões, Exatamente. Louco. Então, você tem que ter uma prestação, tem que ter um auxílio americano para suprir esse mercado que está em falta, que é o mercado de divisas da Europa. Então, é para isso que o Plano Marshall serve. Só que ele está vinculado ao quê? A partidos consolidados, a partidos que aceitem essa ajuda, de certa forma, neutralizando a ascensão de partidos extremos, dos dois extremos, dos dois polos, inclusive. Por exemplo, você tinha um problema muito grande dentro da Alemanha, que era o retorno dos refugiados. Tá certo? Sim. Retorno dos refugiados da Silésia, aquelas regiões, da Prússia Oriental, aquele pessoal todo. E aquele pessoal, eles eram eleitores dos partidos da extrema-direita. Tá certo? E Adenauer, ele teve que fazer o quê? Ele teve que monitorar esse pessoal, ele teve que trazer esse pessoal, esse pensamento, os principais líderes, incorporar essa ideia dentro da social-democracia
tá certo? E falar, olha, sem o dispositivo democrático não vai rolar. Sem o dispositivo democrático não vai rolar. Até porque os americanos, caramba, estão chegando com o Plano Marshall. O Plano Marshall só vamos ter acesso se tiver democracia. É interessante, eu não sei, eu não me lembro. Eu estou me lembrando. É um filme que fala sobre o Círculo de Cambridge, tá certo? O Círculo de Cambridge é dos espiões soviéticos de Cambridge, tá certo? E sai um rapaz, vai para o Foreign Office e ele está falando exatamente sobre a aceitação, porque os trabalhistas ganham, aquela coisa toda. Ele está falando exatamente, ele cuida exatamente da aceitação trabalhista, tá certo? Dos dispositivos do Plano Marshall. Isso é incrível. Ou seja, os polos não tiveram voz dentro dos mecanismos democráticos dentro da Europa justamente por causa disso. Ok? Justamente por causa disso. Porque senão o dinheiro americano não chega. E se o dinheiro americano não chegar, nós ainda não teremos uma recuperação, não teremos uma saída. Tá certo? Ou seja, o Plano Marshall, ele cuida da liquidez europeia, tá? Liquidez europeia, ele tem como consequência a democratização da Europa Ocidental, tá certo? O anteparo da democratização da Europa Ocidental, inclusive a aceitação de ditames capitalistas por partidos socialistas, tá certo? Sim. Ou seja, mais um argumento para combater o professor militante que fala que o Plano Marshall serviu para não levar... militonto. Enfim, mais um. Ou seja, essas consequências todas o Plano Marshall teve. Mas teve também uma base europeia bastante interessante, porque os europeus não ficaram de braços cruzados esperando esse dinheiro cair do céu. Fizeram também seu dever de casa. Porque a Europa, ela no pós-guerra, apesar desses planos de modernização econômica, apesar disso tudo, eles passaram por um processo que a gente chama de austeridade fiscal muito grande, tá certo? Ao ponto dos franceses da resistência, da resistência, que ocuparam cargos políticos, falarem sobre, olha, a austeridade fiscal é legal porque é nesse sacrifício que teremos a recuperação, tá certo? Então, a austeridade fiscal, o controle de crédito, investimento por parte do governo e racionamento, poupança compulsória, não articular poupança compulsória com poupança, aquele instrumento que a gente teve com o plano Collor, né, de pegar poupança compulsória, você, de certa forma, as pessoas não têm o que gastar, elas deixam lá, ou seja, a poupança passa a ser um rendimento legal. Então, você mantém o consumo baixo e, além de consumo baixo, investimento alto, que vai para o patamar de quase 17%. Entendeu? Olha. Então, você tem tudo isso dentro da Europa. A Europa fez o seu dever de casa. Tá certo? Bem, excelente. Eu acho que eu estou entrando na penúltima, né? Penúltima e última. Vamos ser rápido. Ó, aguenta aí 10 minutos que eu vou conseguir. 10 minutos que eu vou conseguir. Um é auxílio militar. O Plano Marshall, ele teve uma variação bastante interessante, que foi o auxílio militar. Porque alguns países, eles passaram por um problema, França principalmente, um problema na Indochina francesa. E o dinheiro que os franceses pegavam do Plano Marshall era dinheiro para comprar equipamento bélico nos Estados Unidos, tá certo?
Então, eles utilizaram o Plano Marshall para isso. Alguns países utilizaram o Plano Marshall para reativar os seus exércitos. Tá certo? Por isso O que eu falei, totalmente previsível. Considerando porque que a gente sai da Segunda Guerra Mundial e entra num período de independências na África e na Ásia, Descolonização, né? processos de descolonização e tal, é previsível que quem possa e quem não possa vai acabar investindo nisso também. vai acabar investindo. Os franceses fazem isso sob a batuta de um governo socialista. Pasmo, sob a batuta de um governo socialista. Mas aí você tem um auxílio, eles buscam equipamento militar, comprar equipamento militar dos americanos, por incrível que pareça, não só os franceses, os belgas também, holandeses também, e os holandeses e belgas e luxemburguinos ou luxemburguenses, não sei, Ou luxemburgueses. Não, aí já é demais. A galera de Luxemburgo. Isso, O pessoal obrigado. de Luxemburgo firmaram um tratado de aliança mútua e de defesa mútua. Esse tratado é o que a gente chama de Tratado de Bruxelas. Esse Tratado de Bruxelas é qual tratado? É o Tratado espinha dorsal da SECA, União Europeia, hoje. Ou seja, a União Europeia, Tratado de Bruxelas. Também o Tratado de Bruxelas consolidou a OTAN, mas isso a OTAN só toma forma em outra situação. Ela consolida a perspectiva da OTAN. Então, mas ela cria um fórum de debate interessante dentro da Europa, tá certo? Em que mais tarde alguns agentes, principalmente mediante a recuperação da Alemanha, a recuperação alemã, o rearmamento alemão e sob a batuta de Adenauer, que foi um grande político, você tem essa superação da social-democracia na Alemanha e você tem a plena recuperação do Plano Monet na França, ou seja, os franceses e alemães, sob a batuta da questão de segurança, vão conversar, tá certo, sobre a criação de uma joint venture, sobre uma cooperação econômica maior, que vai dar voz, será a espinha dorsal da União Europeia, que a gente chama hoje de União Europeia. Mas primeiro vai se chamar de SECA. Não é à toa, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Carvão alemão e aço francês. Ou seja, de novo, o Plano Monet tem razão, porra. O Plano Monet teve razão. Os caras tiveram razão Isso é um baita ensinamento para um bando de países. O planejamento na França, ele deu certo, porque o planejamento francês, ele foi assim, digamos, ele ocupou, claro, um terço da economia francesa foi chancelada por empresa pública estatal francesa. A Renault foi estatizada por causa do Plano Monet. Olha e por só. causa de outra coisa. A Renault teve um affair muito grande com os alemães durante a ocupação, até porque o próprio Renault ele era, digamos, meio não gostava muito de judeus. Tinha uma certa tendência. Tinha uma tendência meio estranha. Mas aí, como uma forma de castigar a Renault, eles estatizaram. E esse planejamento é interessante a gente rebuscar isso. Esse planejamento é totalmente diferente do planejamento dos planos quinquenais socialistas. Ele é outra história. Por isso que ele deu certo. Excelente. Agora sim, Mac, terminei. Não, excelente, baita aula. Porra, que aula. Isso aí todo mundo tem que assistir, cara. Porque fica, que nem você falou, o Marco, do professor ensina totalmente diferente, não vai... Não passa essa letra.
Não passa essa visão. Não passa, é muito complicado ainda você ver. O ensino de história aqui no Brasil é muito complicado, exatamente por causa desse campo de batalha que ideológico, né? Não é científico, não é científico. Do particularmente eu acho, é a galera que eu acho que deu certo. Então, é mais ou menos isso. A história, ela está muito mal ensinada dentro das escolas, está muito mal ensinada. E eu trabalho com vestibular, eu trabalho em uma instituição de pré-vestibular, eu vejo isso e a gente não pode falar nada, porque a prova é que cobra, então a gente tem que ensinar dessa forma. Tem que mudar como a prova é cobrada, entendeu? Então, esse plano Marshall, para ter essa visão toda, ele tem que ser reformulado, ele tem que ser repensado dentro da academia brasileira. E isso daí é meio complicado, porque envolve cruzamento, envolve ciência. Não estou dizendo que a economia brasileira, a academia brasileira de história seja ruim. Não, é boa, muito boa, por sinal. Eu estou dizendo que nossos livros didáticos são sofríveis, tá certo? Sofríveis. E essa discussão que ocorre dentro da academia, ela não chega nos livros didáticos, ok? É isso que eu estou dizendo. Esse zelo pela ciência, ele não chega lá. Então, é complicado. E reverbera muito mais nessa época aí que falam de pós-verdade, rede social. Hein? Excelente. Mas, enfim, missão dada, missão cumprida. Demorou, mas a gente falou sobre... Que aula! Não, uma das vantagens de a gente fazer podcast aqui no Clube dos Generais e ter professores como vocês falando é o seguinte: a gente não está restrito a 50 minutos de uma hora aula. Então, vocês montam o assunto com um assunto que o tempo tem que ser montado. Com liberdade. E o tema precisa dessa duração. Então, só pegando como um exemplo aleatório, eu estava falando do ensino de história. Quando eu cursei história na Universidade Federal de Santa Catarina, eu tive 2 horas aula que em tempo prático dá mais ou menos o tempo desse podcast para falar de toda a Segunda Guerra Mundial. Então, não dá. Né? Meu amigo, você não teve o que eu tive. Meu professor, coitado, tomara que ele nunca escute o podcast. Mas meu professor, rapaz, ele foi dar aula de Segunda Guerra Mundial. Eu já tinha entrado no CG, que merda. Puta que pariu. Porque ele chegou no quadro, ele falou: os americanos só deram dinheiro e a Rússia entrou com o exército. Ganhou sozinho. Cara, eu passava mal dentro da sala de aula. E o pior, eu tenho um amigo meu, que é da minha época de graduação, que ele talvez possa, porventura, escutar o podcast, até porque ele passou pelo CG e hoje é professor na Unila. Ele pulou da cadeira. Ele chegou, nossa, como isso é errado. Como isso daí é errado. E eu brincava dizendo, não, os americanos matavam o alemão jogando saco de dinheiro. Então... Eu tive um professor de história no 3º ano, isso é um fato notório do CG. Eu lembro que isso é 16 anos atrás, que falou que Rommel lutou em Stalingrado e jurou de pé junto. Rommel estava em Stalingrado. Uma coisa que a gente tem que considerar também à vontade. Que muito do que a gente tem, isso a gente pode também ampliar num outro episódio, muito que a gente tem de conhecimento, de senso comum sobre Segunda Guerra Mundial é filme. E a grande maioria dos filmes é ficção raramente, né, de leve, suavemente inspirada na realidade. Só que é isso que dá o senso comum. Então, quando a gente tem, em alguns pontos, como você falou, Simons,
a nossa formação de historiadores não é ruim, mas quando chega na ponta final, na sala de aula, fica complicado. E quando a gente não tem esse fluxo de informação e que a gente depende dessa criação artística para passar, para construir um conhecimento geral do que aconteceu ou não aconteceu, é esse tipo de coisa que vem. Cara, Sim. olha só, eu dentro, é aí que eu brinco muito. Dentro da área do pré, eu não falo. Dentro da área do pré é outra situação que enfim, eu não posso, porque eu estou engessado por causa da prova, enfim, Sim. isso que acontece. Mas dentro da faculdade, dentro do ambiente universitário, que daqui a pouco o Mike vai dar uma boa notícia, mas dentro do ambiente universitário, a minha aula sobre plano Marshall, os alunos chegam a passar mal já, porque vocês só tiveram uma hora não, mas 1h30, 2 horas sobre plano Marshall. Meus alunos têm quase 3 aulas. Sabe o que são 3 aulas dentro do meu schedule? 3 aulas são 12 horas sobre o plano Marshall. 12 horas, com tabelas, gráficos, com curva de liquidez, com tudo, com debate econômico ferrado. E isso eu só posso fazer porque eu estou dentro do ambiente universitário. Eu estou dentro do ambiente universitário. 2, eu não estou dando aula para historiador. Eu estou dando aula para o pessoal de administração e gestão. Tá certo? Que é o pessoal que, quando eu boto tabela, não torce o nariz. Entendeu? Não chia. Historiadores geralmente chia, número, história quantitativa, que nojo, nojinho. Cara, não, para, porque, caceta, é essa mania que tu tem, essa mania que tu tens, piá, de chegar na faculdade e querer a área de humanas para fugir de números, peão, cara, isso daí vai se perder, tá certo? No discurso, você vai ter uma surra tão homérica, porque você pode se formar, se você não aceitar a verdade, que a ciência ela pode ser construída e que não existe esse muro de Berlim entre, mesmo dentro da área humana, entre os números e as letras, não existe. Existe até coisa pior, que é física teórica dentro da área de humanas. Eu sei disso, eu estou sendo vilão disso agora, dentro da área de estudos estratégicos, estou estudando física teórica. Poxa, para com isso, porque você tem que abrir a sua cabeça para os números, para áreas exatas, porque senão você vai se formar como um professor medíocre, como um profissional medíocre, medíocre, que vai chegar na sala de aula dos seus alunos que estão esperando uma senhora aula, porque os alunos gostam de história. Você vai falar, o Plano Marshall foi criado para combater os soviéticos. A Guerra Fria começa com a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. Cara, não. Eu vou falar, eu vou colocar até um convite que eu vou fazer ao MAC, que eu vou, deixa a menção comigo, eu vou tratar de um dos problemas mais caóticos da tradição CGística de e-mail para podcast, para tudo. Eu vou falar de Hiroshima e Nagasaki. Opa! Eu vou falar de Hiroshima e Nagasaki. E eu vou falar... Vai matar a cobra e mostrar o pau. Caceta. Aquilo foi extremamente necessário. Pronto. Eu vou falar, vou explicar por A mais B por que aquilo foi necessário. E por que há tanta mitologia dentro desse assunto. Há tanta, inúmeras mitologias que passam desde aquela musiquinha de Desculpa, mas eu vou falar, aquela musiquinha idiota de Rosa de Hiroshima,
aquilo é idiota demais. Porque se você ficar preso à porra de Rosa de Hiroshima, você não vai falar de Nanquim, porra. Que foi muito pior. Foi muito pior. 1000 vezes. Foi muito pior. Pelo menos você está sendo, digamos, mais profissional, tacando uma bomba nuclear em cima da cabeça das pessoas. Você não está tirando o feto da barriga de mulheres grávidas com ponta de baioneta. Na ponta de baioneta, enquanto um monte de homem está estuprando a mulher. Treinando tiro com prisioneiro. Usando prisioneiro como alvo. Para com isso. Os japoneses foram muito mais cruéis do que americanos, porra. Foram muito mais cruéis. Para com isso, porra. Unidade 731. Disso pra frente. Foram muito mais cruéis. Porra, mas isso é tempo para outro podcast para a gente desembaçar, desnivelar a ideia. Até porque eu vou entrar, Clóvis, vou entrar na teoria de coerção, inclusive. Eu vou falar, inclusive, sobre ela. A linha condutora vai ser essa. Mas, enfim, falar de Schelling. Falar de Schelling, que eu não usei no meu projeto de doutorado. Eu não usei. Só usei Schelling tem que pedir até... Toma, senhores, eu usei Gray, tá? Eu usei Gray. Encerrando o episódio, queria abrir para vocês falarem do curso de pós-graduação de vocês, para a gente dar a noticiazinha no final. Se você, meu caro ouvinte, quer fazer uma pós-graduação de qualidade com professores capacitadíssimos, quer ter aula com essas duas figuras que acompanham a gente aí, qual é o caminho? Bem, o primeiro é a gente abriu uma pós-graduação, tá, de Relações Internacionais, com a qual o Clóvis aí participa. Nós temos... Estamos juntos. Temos um braço do CG muito grande dentro do curso de pós-graduação, porque não é nem por questão de coluir, amizade ou alguma coisa do tipo, é porque são pessoas, digamos, competentes naquilo que fazem, certo? Uma coisa que eu sempre falo, quem pegar minha dissertação de mestrado vai falar que vai ver isso, que na introdução da dissertação eu deixo um agradecimento em público ao Clube dos Generais, que foi através do debate do Clube dos Generais que eu tive esses anseios de militaria, eu tive essa resposta, e eu de certa forma, treinei muito essa coisa de construção do conhecimento via postulados aristotélicos, via através do combate. Não era simplesmente dizer, sou eu que estou dizendo, acabou. Não era assim. Porque minha fonte é David Irving e deu. Você tem que fazer várias coisas, várias argumentações. Eu era um historiador sem entrar na faculdade de História ainda. E olha que isso era bastante tempo atrás. Mas aí, enfim, então elaboramos um curso de pós-graduação aqui em São José dos Campos. É um curso de pós-graduação em Relações Internacionais e Diplomacia, tá? Junto com a Faculdade Vanguarda, tá bom? E a grande notícia o Mark vai dar, né? Vai dar que eu disse hoje. Isso aí. Se você quiser fazer esse curso, você vai ter 10% de desconto ao informar na matrícula que você ficou sabendo deste curso aqui pelo podcast do Clube dos Generais. Olha aí. Então, Tá desconto interessantíssimo para você aí que já queria fazer uma pós-graduação, que está aproveitando, se organizando nessa época de pandemia, que pode usufruir desse descontinho, dessa vantagem financeira, informando no ato da matrícula que você ficou sabendo deste curso aqui pelo podcast do CG. E olha, eu falo o seguinte para vocês. Fizemos um curso de pós-graduação voltado para a solução de problemas, não é somente teórico, tá? É teórico, inovativo, pragmático, mas contamos também com muita gente capacitada para falar dentro da sala de aula. Eu não estou falando, eu falo, Mike, eu sempre brinco
eu sou coordenador do curso, mas eu sou um facilitador. É a ponte. Eu, perto desses caras, eu não sei quase nada. Por exemplo, dentro do curso de pós-graduação, você tem um cara que vai dar aula de estudos estratégicos, que é César Campiani. Caramba, César Campiani falou sobre a FEB no Brasil. É o que mais manja da FEB. É o que mais manja da FEB. Ele falou, barbudos e sujos e fatigados. É autoridade ipsilíteres da FEB no Brasil. Deu aula na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. É um cara que vai dar aula para você sobre estudos estratégicos, tá? Eu fechei essa semana com uma professora que vai dar aula de História da Política Externa, que ela é pós-doutora e ela trabalhou na possibilidade de venda do Sukhoi para o Brasil. E ela estava no consulado da Rússia no Rio de Janeiro. Ela que articulou esse meio de campo. Ou seja, a mulher foi para a Rússia, ela sabe de cor a indústria de defesa, como a indústria de defesa da Rússia, a base industrial de defesa da Rússia opera. Você tem Clós aí, que saiu da Inglaterra, fez um mestrado na Inglaterra, e vai dar aula de teoria das relações internacionais. Você tem uma menina que é a Tamires, que é pós-doutoranda na UNB, que vai dar aula sobre teoria organizacional e geopolítica. Ela é autoridade em interoperabilidade. Isso, eu já até estava errando. E ela nem fala interoperacionalidade, ela não fala sobre isso. É o jointness, ela fala jointery, porque ela teve aula dentro do Estado-Maior em inglês. Ela foi uma das poucas estrangeiras que foram aceitas no curso de Estado-Maior. O doutorado sanduíche dela é na King's College. Caramba, você vai ter esse pessoal que está falando, você está falando de autoridades, você está falando de uma geração que vai falar sobre como o Brasil deve se articular na defesa daqui a 30 anos, mais ou menos. Esse pessoal está tratando hoje. Tá movimentando. Está movimentando hoje. E esse pessoal vai dar aula para vocês. Tá certo? Não é a velha guarda que tem lá seus cânones, mas, caramba, é esse pessoal que está lidando com ciência o tempo inteiro. Tá certo? Então, vale a pena vocês, a gente lá, toma um café, o café é bom lá, ó, café é show de bola. São José. Tem uma entrevista, São José é legal. Qualquer coisa marca marca entrevista, call, enfim, lá, a gente, enfim, falou que é Clube dos Generais, a gente dá desconto, sim, porque Sergiano dá 10% de desconto, Sergiano é bom no traço, Sergiano é bom de aprendizado. A gente... Maravilha. Isso aí. Senhores, forte abraço, muito obrigado pela aula. E, meu caro ouvinte, se você acha que alguém pode gostar também dessa aula, se você gostou desse episódio, compartilhe o link, seja da Anchor, seja do Spotify, do YouTube, de qualquer agregador de podcast. Espalhe a palavra do Clube dos Generais. Se acha que alguém pode gostar desse curso, dessa pós-graduação, compartilha também esse episódio com essas informações. Forte abraço e até semana que vem. Falou! Falou!